Fala aí, galera. Estamos começando mais um AutoCast. Estou aqui com ele de sempre, Paulo Perim. Ó, tá evoluindo. Rapaz. Tá pronto pra quebrar de novo já? Não. Só não pode ver patinete, né? Tá doido já, passei Já pra arrepia frente. tudo. Não, tá doido, já passei os dois pra frente. Inclusive, Tava saindo com ele do prédio ontem, ele voltou correndo pra dentro. Olhei pra fora, entendi, tava passando patinete na rua, ele correu. Não é patinete não, mano, é você mesmo, bicho. Tem que saber andar. Pô, tá de caô aí, é? É, ué. Beleza. Que culpa tem o meu se o parafuso quebrou? Manutenção, mano. O pior que eu tava indo pra manutenção. Aí, ó, tá vendo? Manutenção atrasada, certeza, certeza. Faltam uns 500 metros pra chegar na manutenção. Aí, ó. Que barbaridade. É foda. E aí, como é que tá hoje? Tamo bom, tamo com um cara aqui, massa, Cara, né? diferenciado, hein, bicho? Alisson. Não, como é que é? Eu chamei de Alisson quando me bateu. Não é Alisson, né? É Halisson. Alisson. Que isso, Halisson hein? com H. Alisson E com dois H. L's. E dois um L's. S só. Alisson. Não, é Halisson. Como eu disse, é igual Hollywood, né? Igual Hollywood. Hollywood, o sucesso. Que legal, que legal. Tem som de H, o meu nome. Halisson. Cara, o cara é sommelier, Sommelier, PRF PRF e fala Alisson. e fala Alisson. Tá doido, né? Louco. Fala não, no nome dele. O nome dele, né, papai? Rapaz. Ou é outro esquema. Negócio, Aí, negócio de nordestino mesmo. E nome vem difícil. da onde o negócio? Eu não acredito que você não pegou a logo do cara, mano. Aí. Rapaz, você Pegou aí, tá como... tá... Casa do vinho, cara. Casa do vinho, Casa cara. do vinho. Mano, Então, galera, a gente já fez um episódio aqui. Ganhamos um presente da Casa do Vinho. Inclusive, trouxe hoje também um presente pra vocês. Oh, rapaz. Um vinho aqui Quem tem moral? da uva Carmené, Gran Reserva. Tem 6 meses de estágio em madeira. Bem especial, bem macio, fácil de beber. Para até quem não está acostumado a beber vinho tinto assim, esse aí é bem tranquilo. A gente costuma dizer que é aquele vinho fácil de beber. É esse aí, um vinho custo-benefício excelente que tem lá na Casa do Vinho. Show de bola. Não, agora eu fiquei... A gente vai De abrir, queixo vai caído. abrir. Não, faz de beber. Não é só beber? Tem a Tem vinhos difíceis de beber, tem vinhos Caraca, macio. Tem vinhos água que são... não é líquido, é líquido. Porque, na verdade, é o seguinte, muita gente fala assim, o vinho quanto mais velho, melhor. Gostei não. Já dá vontade de beber. Gosta. O vinho, quanto mais velho, melhor. Isso não é uma verdade. Absoluta. Na verdade, 95%, talvez até mais que isso, de todos os vinhos produzidos no mundo são feitos para tomar imediatamente. Ué, Só pouquíssimos vinhos vão melhorar com o tempo. Caraca. A grande maioria dos vinhos, com 5, 6 anos, estragou. Então, aquele cara que tem aquele vinho... eu tenho um vinho em casa do símbolo do meu time que eu comprei no supermercado, estou guardando 30 anos para tomar daqui já está ruim faz tempo. Ou aquele vinho que meu amigo me deu, né? Um pérgola que está envelhecendo ali. Então, já estou com ele há 25 anos. Está uma delícia. Vai ficar um vinho, vai ficar até caro com esse tempo aí, né? Não, ele já estragou. Então, assim, os vinhos que são feitos, que a gente chama vinho de guarda, eles são feitos para serem guardados. A grande maioria dos vinhos, e essa é a arte, é fazer um vinho já pronto para você beber. Assim que eu acabei de vinificar, boto na sua taça, você vai gostar dele. Porque esse vinho que foi feito para beber daqui a 10, 15, 20 anos, ele, quando termina de vinificar, ele não está pronto para beber. Ele está muito quadrado, tem muitas arestas ainda, o tanino está muito forte. Né? Esse tanino ele precisa ser amaciado, inclusive na garrafa, porque o vinho ele é vivo, ele evolui. Ele evolui na garrafa, ele está evoluindo. Então, tem vinhos que, por exemplo, um Brunello de Montalcino, a legislação diz que ele tem que, quando da colheita até a saída da adega, são 5 anos.
Para ele sair da adega. Mínimo. Mínimo. Só um parênteses aí que, a parte de que ele é vivo, eu tenho certeza. Que, rapaz, já vi ele bater em gente demais. Derrubar a gente. Derruba. O Thiago inteligente. Rapaz. Derruba. Tá, vai lá. E aí, esse vinho ele fica envelhecendo 2 anos em barris de madeira e mais 3 anos na garrafa, ainda na adega. Então, se você esse ano quiser comprar uma safra de Brunello, você só vai encontrar a safra 2018. É a mais jovem que tem no mercado. São 5 anos. Então, assim, esses vinhos precisam. Agora, a grande arte realmente é fazer um vinho pronto para beber. Terminei, vinifiquei, engarrafei, levo para a loja, na adega, alguém compra e está bom para beber. Isso é uma arte, o cara tem que preparar o vinho para isso. Por isso que a gente diz que um vinho fácil de beber é bom. Né? Tem um grande enólogo argentino que ele diz assim, fazer um vinho para se beber daqui a 10 anos, 20 anos, é como um grande chefe de cozinha fazer um prato e dizer assim, você não pode comer meu prato agora, só daqui a 10 anos. É muito frustrante isso, inclusive, né? É bom que você veja a pessoa bebendo o seu vinho ou comendo o seu prato e já elogiando, gostando. É por isso a grande maioria dos vinhos é feito para beber logo. São vinhos jovens. Esse é um vinho jovem, uma capacidade de guarda aí de 5, 6, 7 anos. Ele já está... Então, aquela... Porque ele tem um estágio em madeira breve, ele passa 6 meses em madeira. Né? Entendi. O que já dá uma certa complexidade e um poder de durabilidade maior para ele. Inclusive. Mas aquele esquema, então, de que quanto mais antigo... Não é para todo vinho. Eu achava que, comprei uma garrafa, eu posso guardar. Porque às vezes você para assim, mano, o cara quer ter uma adega em casa. O cara tem uma adega com 100 garrafas ali. O cara não vai beber essas 100 garrafas em... Qual cara? Em 2... Não, eu entendo que você é tipo um Opala, eu entendo. Mas, mano, Opala V8 o cara não vai carburado. matar isso em 6 meses, entendeu? Não, mas ele dura aí 6 anos, 5 anos. Né? Dura Mais bem, que isso, dura ele começa... Muito mais que isso. E principalmente, como é que eu guardo o vinho. Né? Eu ia falar, o né? vinho ele precisa ser guardado, vinhos com rolha, como esse aqui, precisa ser Qual que é a guardado temperatura ideal, assim, pra guardar de um 10 a vinho? 15 graus. Tem que ser uma adega Então não põe na geladeira. especial para fazer feito. Na geladeira até daria. A geladeira tem um problema. Qual é o problema da geladeira? Ela extrai muita água de dentro. É um ambiente muito então seco. resseca a rolha. Resseca a rolha. Esse é o problema da geladeira. Caraca. Mas se você quer guardar os seus vinhos em casa, procure ou adegas feitas para isso, especiais para isso, ou ambientes escuros, que não tenham grandes variações de temperatura. De dia está muito quente, de noite está muito frio, né? Isso não e acontece que não tenha, aqui na região, né? Está sempre quente. Que não tenha muita vibração e principalmente luz. Luz é uma das coisas que mais... Afeta. Luz e calor mais afeta o vinho. Na real. Luz e e aí? calor. Aquelas degas como é que eu lindas, entendo? com aquelas luzes brancas, em cima do vinho. Principalmente se for um vinho branco com uma garrafa transparente. Nossa, pra acabar mesmo. estraga o vinho muito rápido. É mesmo? Muito rápido. Caraca. Mas vamos lá primeiro. A garrafa de vinho hoje não é para qualquer um, dependendo do vinho, é claro, mas tem um custo-benefício show, Sim. né? Sim. Beleza. Mas aí tu vai comprar uma adega e tu vai botar 40 garrafas de vinho lá dentro. Tem adega para 100 garrafas, 150. Né, mas vamos pegar uma de 20 só então. Certo. Então vamos um investimento legal. Essa adega já custa o quê? Uns 5 pila, pelo caro, menos. é caro. Cara, aí você não vai fazer um curso para beber vinho, irmão? Tu não vai Não, estudar. tu não. Aí vai... também é um tiro no pé, né, Acontece bicho? muito Falar disso. em Falando curso, em inclusive, tiro, falar falando em em tiro, em curso. curso. Amanhã temos lá na Casa do Vinho um curso introdutório. Introdução ao vinho. É um curso onde a gente vai falar das uvas, o que é o vinho, como ele é feito, como é que eu faço um vinho tinto, como é que eu faço um vinho branco. É o mesmo jeito? Não, é totalmente diferente. Que massa. Como é que eu faço um vinho rosé? Como é que eu faço um vinho espumante, que muita gente nem pensa que é vinho. Espumante é vinho. Vinho é um fermentado de uva. E só tem isso, nada mais, só uva. É só uva fermentada e... Só uva fermentada, um mosto fermentado, Caraca. que o açúcar se transforma em álcool, né? E aí a mão do enólogo é que vai dar esse toque. Se eu quero mais álcool, menos álcool, mais açúcar residual, nenhum açúcar residual. Mas aí eu vai quero um um vinho questionamento doce. pra ti. Justamente isso. O vinho suave. Que isso, O hein? pessoal sempre brinca que vinho suave não é vinho. Não, é sim. E a qualidade do vinho suave no Brasil, inclusive, melhorou muito nos últimos anos. Há um certo preconceito, né? Realmente existem vinhos onde o açúcar é adicionado. Eu adiciono entendi. açúcar, isso realmente baixa a qualidade, né? Agora, eu tenho vinhos doces, extremamente doces,
mas que todo o açúcar é da própria uva, e são os vinhos mais caros do mundo. Os vinhos Sério? mais caros do mundo e mais desejados do mundo, pelo menos por mim e por grandes apreciadores de vinho, são vinhos doces. Sério? Existe um vinho francês chamado Sauternes, de uma região na França chamada Sauternes, que fica ali em Bordeaux, né? Que é uma condição climática especialíssima, onde a uva ela é atacada por um fungo. Esse fungo ele fura a casca da uva e em condições climáticas Ideais ali. de noites frias, tardes quentes, aquela uva perde muita água por esses furos e ela vira uma uva passa no pé. Daí o cara pega essa uva e vinifica uma uva passa. Caraca. Fica um vinho extremamente doce, mas com uma acidez elevadíssima. E aí essa acidez é que não deixa ele enjoativo. Para eu ter um vinho doce, eu preciso ter uma acidez ideal para que eu não prove aquela coisa e pareça apenas um xarope doce. A acidez faz com que ele seja elegante e mascare muito esse açúcar. É como eu costumo dar um exemplo bem prático para entender isso aí. A Coca-Cola, quando eu abro ela, ela está bem ácida ainda, que o gás carbônico acidifica, se dissolve na água e vira H3CO2, né? Quanto mais passa, mais Aí, doce ela fica. a partir do momento que o gás vai saindo e a Coca-Cola vai ficando menos ácida, ela vai ficando muito doce. E quando ela não tem gás nenhum e nenhum ácido mais, Não dá ela nem fica pra- muito enjoativa, aquele xarope velho doce. É a mesma coisa o vinho. Então, o vinho, com uma acidez ideal, uma quantidade de açúcar ideal, às vezes a gente nem percebe o açúcar nele que ele tem, né? Quando, por exemplo, eu quero um vinho meio, eu tenho um vinho meio seco. Não tomo vinho meio seco porque ele tem açúcar. Mas se a acidez dele for adequada, você nem percebe Esse o é açúcar. aquele demi-seco. Ou não? Não, o demi-sec é mais para espumantes, né? Espumantes eu tenho várias categorias. Eu tenho o brut, que as pessoas pensam que é seco, mas o brut tem até 12 gramas de açúcar por litro de vinho. Aí eu tenho o extra brut, tenho o nature. O nature é que tem até 4 gramas de açúcar por litro. E aí eu tenho o demi-sec, né? E o dulce. Aí o dulce, tem esses moscatéis que a gente tem aqui, os moscatéis que tem 50, 60, 80 gramas de açúcar por litro. Tá doido. Que é bastante açúcar. Mas a acidez mascara muito, né? Porque os espumantes são bem ácidos. Por causa do gás, inclusive. Vamos dar uma freada, né? Senão não funciona o negócio. Pô, tomou. Calma. Eu quero começar a aula do começo. O cara tá lá na frente, eu tô perdido, igual segue Mas interrompido. deixa ele servir pra nós. né? Não, Rapaz, beleza, mas antes vai servindo e vamos falando conversando. aqui, pode ir falando. Vamos entender. Quem que é o Halisson? Halisson, mano. nordestino, tocantinense. Nordestino de nascimento, tocantinense de coração. né? Amém, Escolhi legal. essa terra para morar, minha esposa é daqui, filha tocantinense. Sério, que legal. Quando vim para cá, cara, botei os pés em Palmas e disse, cara, eu não saio mais desse estado. Isso já tem quase 20 anos. Caraca. Que massa. Amo Palmas mesmo. A qualidade de vida que a gente tem aqui, né? As oportunidades. Vim por causa de um concurso público. Morava em João Pessoa, na Paraíba. Sou de João Pessoa, conhece? de lá? Sou de João Pessoa. Nasci na beira do mar, assim, na beira Que do mar. legal. Que massa. Só que não tenho vontade de voltar para lá para morar, não. Morou muito tempo lá. Até os quase 30, né? Até- Foi quando passei Sério? no concurso da polícia. É por isso que tá meio judiado. Assim, Já tô fazendo 50. Maresia, a maresia 50, judia. um velhinho de 50 anos, tá acostumado ainda. 50 anos com um cara de 49. Então, aí vim pra cá e a escolha foi meio engraçada. Eu sabia que não queria ir pra Paraíba. Quando terminou o curso da polícia, assim, coloque aí pra onde vocês querem ir. E aí, dependendo da sua colocação no curso, Você você vai. ia pra onde... Isso ia, depois assim, do curso de formação. Depois do curso de formação. Durante o curso de formação, um momento lá você escolhia, eles davam uma lista e você colocava os estados em ordem de preferência. Da maior preferência para menor. A Paraíba eu botei logo no último. Paraíba. Eu sabia. Fiquei em dúvida entre... Eu queria... Realmente, eram bem esdrúxulas as opções. Eu queria... pensei no Amapá, pensei em Roraima. E fui muito influenciado também pelos instrutores, porque tinha instrutores de todos os estados e cada um fazia a propaganda do seu Cada um estado, faz né? seu meio- Cada um fazia o seu merchan. Não tinha do Tocantins.
Mas eu tinha um tio que morava aqui, que ele veio na criação do Estado junto com a Cobal, que é um órgão federal, né, de distribuição de alimentos. Antiga Cobal, hoje é Conab. Conab. Né? Antiga Cobal, hoje Conab. E ele veio pra cá e eu liguei pra ele, tio, como é que é aí? Esse rapaz que é bom demais. Eu digo, então eu vou botar Tocantins. E aí acertei. Quando cheguei, os E caras... foi assim, só isso. foi bom demais. Foi muito legal, porque quando eu... Tocantins foi a primeira opção? Foi a primeira. Que massa. Primeira opção. E aí todo mundo que chegava, o pessoal aqui, né, da administração, da sede aqui da PRF, que nos recebia, os novinhos, eles diziam assim, e aí, você quer ir embora com quanto tempo? E tinha uma expectativa de se liberar uma remoção com 6 meses. Então todo mundo, não, daqui a 6 meses eu quero ir para casa. Aí perguntaram para mim, eu disse, eu não quero ir embora não. Os caras, sério? Eu digo, sério. Vai ficar mesmo? Eu digo, eu vou. Então isso foi bom para mim, inclusive, porque investiram em mim. Porque sabia que Me você deram ia ficar... capacitação, me deram um curso. Né? Tive a oportunidade de fazer o curso de cães, que eu falei para vocês que sou guia de cães farejadores de droga. Tu treina esses cães? Treinava, já treinei. Treinei bastante. Hoje mais não. Adestrador nato. De faro. Não tenho... Tive cursos de adestramento básico, né? De adestramento básico, mas não evolui nessa área. Evolui na área de faro de droga. Quer dizer, Jorge. Pô, delícia, vou ter que te cortar. Ah, não. Não, continua, segue o baile. Aproveita que vou abrindo aqui. Enquanto ele abre, eu vou ter que falar dele. Você fala dele não. Do Rijor? Você fala não. Deixa ele quietinho aí, ó. Segue o baile. Só faz o corte aí. Que corte? Rapaz, um amigo meu... Na quinta série ó. não deixa. Vocês com certeza vocês conhecem Eu saí da quinta série. o podcast do... Acho que é do... Qual é o nome do cara? Agora eu esqueci. Mas a gente faz um podcast policial. E foi um grande amigo meu. Na época éramos superintendentes, os dois. 5 horas de podcast, cara. 5 horas de bate-papo. Eu assisti todo, velho. Caraca. Muito, muito legal. Tinha muita conversa, os caras. E foi bem legal, assim, descontraído e tal. Como é o nome dele? Podcast do Cláudio. Alguma coisa de policial. Eu esqueci, assim, exatamente agora. Vamos abrir aqui. Vê que o cara tem toda uma ciência, né? Não é de qualquer jeito, né? Não coloca todo, deixa uma volta pra fora. E eu tô sentado aqui, vai me Pode dar levantar se quiser. uma certa dificuldade. Levanta. Melhor, né? Pronto, aí o cara pega. Olha a rolha, vê se não tem nenhum problema. É engraçado isso. Esse ritual, né? Que muita gente acha, né, chique e tal. E as pessoas... Isso espanta muito o consumidor de vinho. Uhum. Porque as pessoas acham que vinho é frescura. Tem muita frescura. E realmente tem. É muita tradição que existe no mundo do vinho, né? E as pessoas não gostam. Um dia desse eu fiz um pequeno vídeo no Instagram da loja. A loja, na verdade, é da minha esposa, né? E eu dou uma consultoria para ela. Como eu tenho essa formação de sommelier e tal. A formação vem antes da loja. Veio muito antes. Eu estudo vinho há muito tempo. Calma que eu não vou entender. Relaxa. Aí eu fiz um vinho falando de tampa de rolha e tampa de rosca. Aham. Porque existe muito preconceito com a tampa de rosca. As pessoas associam tampa de rosca a vinho ruim. Não é verdade. Existem vinhos excelentes com aquela tampinha lá. Né? Caríssimos, inclusive. Com mais de R$4.000 um vinho com a tampinha daquela. Alguns países só fazem aquela tampa, como Nova Zelândia, a África do Sul. 90% dos vinhos dele é com aquela tampa. Inclusive os vinhos de guarda. Depois eu posso explicar isso. Aí o cara mandou lá, não, me mostre um vinho que preste com aquela... Né? Eu digo, não, claro, tem vários. Né? Mostrei para eles alguns, mandei preço para ele ver que é realmente caro. Porque as pessoas gostam desse ritual de abrir e tal. Mas, cara, isso afasta muita gente de beber vinho. Porque, porque eu não tenho a taça, é porque eu não tenho o abridor, é porque eu não tenho isso ou aquilo outro. Cara, vinho, beba vinho. De qualquer jeito. Eu não tenho taça, beba em copo.
Há alguma diferença? Há alguma diferença. Mas isso aí deixa para o cara que está estudando, né? Beba para ter o prazer de beber, de degustar um vinho. Degustar, aí sim, você vai ficar... Se for degustar, você vai ter análise organolépticas, né? Aroma, sabor e tal. Mas beber por beber ali, nem precisa de tanta frescura. Tem algumas pessoas muito boas agora nos Instagrams aí, blogueiros do vinho, né? O cara dos vinhos, que já tem centenas de seguidores, que eles desmistificam muita coisa, né? O vinho não precisa ser caro. Na verdade, a maioria das pessoas nem vai fazer distinção alguma do preço. É verdade isso? É verdade, cara. Vou pegar aqui e trazer uma garrafa de R$2.000 e você vai beber ela como igual isso aqui, ó. Pessoal, você pode tomar sangue de boi aí na sua casa. Pode. É vinho, sim. E tem, como eu disse, tem melhorado a qualidade desses vinhos. Junto com a qualidade dos vinhos secos, né? A indústria de vinho no Brasil tem evoluído, tem bastante enólogo agora, os caras estudam muito, tem melhorado. Porque antigamente aquele vinho colonial, né? O colono fazia em casa mesmo, então, mas hoje eles têm contratado enólogos e isso tem melhorado. Então, assim, o que a gente incentiva é o consumo responsável, moderado, porque uma bebida saudável, um teor alcoólico, né, baixo, que você não bebe muito, você não vai ficar bebendo 3, 10 4... garrafas por dia. Fiz um vídeo também. Vinho dá dor de cabeça? Só vinho bom que não dá dor de cabeça. Qualquer vinho dá dor de cabeça. Vinho só não beber suave. água. Depende da quantidade que você toma. Não, mas E se você não... hidratação, pô. E se você não se hidrata, isso vai dar dor de cabeça. A qualquer maioria bebida. dos vinhos suaves é 2 goles e começa a dar dor de cabeça. Nossa. Tem E você? Pode ser também... Algumas pessoas são suscetíveis ao sulfito. Frescura. Sulfito, SO2, É que frescura, eles adicionam moço. no vinho para estabilizar, para ele ter um tempo de validade maior, estabiliza, evita oxidação, uma série de utilidades tem, né? Mata leveduras. Mas eles usam só bactérias. no suave. Eles usam em todos. Mas porque o suave dá, o seco Às vezes não. tem alguns tem mais. Entendi. São quantidades muito pequenas. A gente encontra sulfito até em uva passa, cara. Porque aquela uva passa no supermercado fica ali, nem está refrigerada, está lá resistindo ao tempo, né? Aqui tem sulfito. Mas algumas pessoas são um pouco suscetíveis a isso, é verdade. Talvez você pegar um vinho que tem um pouco mais de sulfito, dê uma dor de cabeça em você. Às vezes é psicológico, não sei. Tem, toda vez que eu tomo, porque o nosso cérebro é forte, cara. Claro. É forte. Associei vinho suave a vinho ruim, começa a tu beber, logo me vem alguma dor de cabeça, o meu cérebro vai, né, me sugestionando. Eu me autossugestiono, na verdade. Então, mas assim, o que a gente tenta desmistificar é que o vinho é uma bebida com muita frescura, que eu preciso ter um ritual para abrir, né, que eu tenho que beber assim ou assado. Posso beber vinho em feijoada, com torresmo, com churrasco, com bolinho de bacalhau, com bolinho de chambari. Que negócio, você Qualquer comprou, tá no coisa. copo, você Com pode carne, beber. com peixe, com qualquer coisa. Com carne, com peixe, com o que eu quiser, né? E tem os casamentos Com dos doce, ideais, com né? chocolate, com bolo, com panetone. Eu tenho... Agora, é claro que eu preciso ver qual é o vinho que vai harmonizar com cada coisa disso aí, né? Eu posso beber meu vinho tinto com meu camarão? Se você gostar, bebe, velho. É seu camarão e é seu vinho. Bebe do jeito que você quiser. É isso que a gente tem que dizer para as pessoas. A gente tem que dizer qual a melhor experiência que ela vai ter. Mas ela escolhe se ela Mas quer ter ela experiência escolhe, ou não. Exatamente. Geralmente, e é bem fácil de perceber, um vinho tinto com sardinha, você pega aquela sardinha enlatada, você põe na boca e dá um gole de vinho tinto, vai te dar um gosto metálico muito forte na boca. Né? Um gosto metálico até desagradável. Mas se você gostar do gosto, tem gente que gosta de tudo, né? Gosto pra caramba desse gosto sabor, metálico, que não é sardinha com vinho tinto que eu vou tomar. É o gosto, velho. Se você Entendido. gosta. Então não adianta a gente ficar dizendo, vinho tinto só pode com isso. E vinho branco só com isso aqui. Não. A gente dá as orientações da melhor experiência que você pode ter, mas você que escolhe. Mas fora a experiência, tem algum benefício? Eu cresci ouvindo, o meu bisavô tomava sempre um cálicezinho de manhã, todo dia. Há estudos e estudos. E isso vai evoluindo com o tempo, né? A gente já ouviu que ovo fazia mal, depois ovo faz bem. O ovo até hoje eu não sei o que é. Café em determinados momentos faz mal, em outras coisas. Tem estudos, né, de todos os tipos. Os vinhos,
Tem muito estudo de que o vinho tinto, uma das substâncias que tem no vinho tinto, o resveratrol, ele é uma substância antioxidante, boa para o coração, né? Eu vi agora recente um artigo dizendo que quem bebe bebida alcoólica, nem é especificamente vinho, mas em pequenas quantidades, é bom para o coração e evita a depressão, que você é uma pessoa mais alegre, você é uma pessoa mais, né? Pequenas quantidades. Não que seja um subterfúgio de problemas, não é. É para que eu beba. A gente não tem esse costume, mas na Itália, em países ali, como a Itália principalmente, é um dos maiores consumidores de vinho do mundo, a galera toma vinho como suco na hora do almoço. Não é? O suco que a gente está acostumado a tomar aqui, o refrigerante, que é nem um pouco saudável, que é Coca-Cola e todo o refrigerante, todo o açúcar que as pessoas consomem na hora do almoço. Mas o preço do vinho lá também. É bem mais barato. A gente sofre porque o vinho no Brasil ele não é taxado lá, é como alimento. Aqui é taxado como bebida alcoólica, então a taxação é mais cara. E aqui no Tocantins também, em especial, tem alíquotas mais altas, tal, chega caro para a gente, né? Mas então, ele tem alguns benefícios para a saúde e para o humor, para tudo, né? A gente associa, eu pelo menos, uma bebida alcoólica em pequenas quantidades, a momentos felizes, agradáveis com a minha esposa, com a minha família, com meus amigos. Ficar bebendo sozinho, acho que não tem graça nenhuma. Eu não sou daqueles adeptos a abrir uma cerveja sozinho e ficar na frente da televisão sozinho. Eu acho depressivo pra caralho. Tem cara que gosta, né, velho? Eu não gosto, não. Porque, pra mim, tá associado a boa conversa, a amizade, a momentos felizes. Então, eu gosto de estar conversando. Eu gosto. Sozinho. E como eu disse, eu bebo vinho também por estudo. Então, eu preciso estudar. Isso você só aprende bebendo. Porque a gente fala que tem que ter litragem. Tem que ter litragem. Tem que ter litragem. Eu tenho toda a teoria do mundo, mas eu não bebi aquele vinho, o que eu sei dele, né? Eu preciso conhecê-lo. Então... Mano, eu tô doido pra ver ele degustar. Ah, cara, né? Não vou fazer as frescuras todas pra não ficar, né? Mas eu vou servir você. Vou servir. Não, eu quero ver você degustando. Olha lá o jeito que ele segura na garrafa, cara. Que é isso, cara. É normal. Vou pegar pelo gargalo aqui. Cara, eu acho que eu tô na ideia dele aí do negócio. É meu, mano. Eu faço do jeito que eu quiser. Copinho americano tem, só tem. Vou nele. Quer colocar gelo? Coloca o gelo. Existem vinhos que vêm para colocar gelo, inclusive. Você já bebe e se hidrata ao mesmo tempo. Tem uma galera que dá umas dicas massa, bem legais. Pô, quero colocar gelo. Só que quando eu coloco o gelo vai derretendo e vai diluindo o vinho, né? A galera faz um negócio interessante. Pega a uva, congela a uva, e aí coloca a uva no vinho, que ela não vai diluir sabores e vai ficar gelando o vinho lá, deixando ele gelado. Né? Tá vendo? Essa não. Segura. E aí uma coisa interessante, cara. Uma coisa interessante se você puser o vinho nessa taça e ele num copo, é o mesmo vinho, mas o aroma é diferente. Você cheira a taça e cheira o copo, é totalmente diferente. Depois faz essa experiência. Mas aí entra a questão do formato da taça. Aí diz assim, é frescura? Não, mas essa taça é um estudo. Existe uma fábrica, chama Riedel. O cara tem uma taça para cada tipo de uva, praticamente. Caraca. Tem centenas de taças. Por quê? Porque ele desenvolveu a melhor experiência. A Pinot Noir, por exemplo, é uma taça diferente dessa. Essa aqui é uma taça chamada Bordeaux. Existe uma taça chamada Borgonha, que ela é mais gordinha assim. Ela é Mais redondona. fechada, então. É para Pinot Noir. Vai concentrar mais os aromas da fruta, do Pinot Noir, da uva. Tal. Legal, hein? Essa aqui é uma taça bem padrão, né? A maioria dos vinhos você pode tomar nessa taça. Você pode tomar qualquer vinho nessa taça se você quiser, espumante inclusive, qualquer um. Né? O espumante, porque tem aquela... Vocês lembram como antigamente a taça do espumante era uma tacinha baixinha assim, que tinha em casamento, que a galera botava assim... Hoje não se usa praticamente. Porque o que é que a galera quer ver hoje no espumante? O que é que o enólogo busca no espumante? Ele busca uma perlage, as bolhas constantes. Então, como é que eu vou ver bolha se eu botar numa tacinha dessa? Então, eu faço uma taça comprida, que chama taça flauta, para eu ver as bolhas subindo.
É pra isso só. Rapaz. Não posso botar nessa. Tá, Eu- mas calma aí que eu tô... Vocês já atropelaram tudo de novo lá pra frente. Você tava superintendente aqui no Tava. estado. Não chegou nessa parte ainda, não. Chegou, Chegou, pô. né? Chegou. Chegou. E aí, onde que o casamento? Porque o senhor não comentou, mas é Polícia Rodoviária Federal, né? Isso. E aí, onde que entrou o casamento com o vinho? Ainda lá na Paraíba ou depois Lá que em veio João pra cá? Pessoa. Lá em João Pessoa Lá em ainda. João Pessoa. Eu era professor, fui professor 10 anos antes do CPRF, Que legal. professor de Química. Ó, Né? Então tem até uma a ligação, certa ligação. Legal, Fui legal. professor de Química por 10 anos e eu gostava muito de tomar vinho. Eu não sabia tomar vinho. Teve uma época que antes de eu ser servidor público eu tinha dinheiro, né? Ganhava Bom. dinheiro pra caramba. Mano, Sentiu aí? Olha aí. Que aroma, hein? Então, antes de eu ser servidor público, eu ganhava uma grana boa como Ó. professor de Química, né? Tinha cursinho, tinha colégio meu, né? E aí eu... Deu vontade até de beber, hein? Ó aí. Eu vou dar uma outra Não, dica. E é bom. A gente Nossa. é frescura, mas é uma dica, né? Evita se tocar no bojo da taça, porque senão você passa calor pro vinho, Uhum. né? Como aquele seu dedo ali. É que eu não vou beber, entendeu? segura na raça. Tá esquentando só o dele, né? É. Aí, eu tava falando de quê mesmo? Sim, aí antes de eu ser servidor público, eu tinha mais dinheiro, né? Aí eu Não vou falar nada, era né? Mas tá professor bom, de né? Química. Então eu ia em bons restaurantes lá em João Pessoa e Professor. tomava vinho. Não, deixa ele. Cara, eu era dono de, Eu vou era fingir dono que de um acredito. colégio e dono de um cursinho. Pô, mano. Era. Naquela época, isso na década Não, de então faz 90, sentido. década- Faz Aí sentido. tem Na nexo. década de 90, isso é bem década de 90 mesmo, né? Comecei a dar aula em 95. Eu comecei a estudar em 95. E aí, Eu tava no saco do meu pai. logo eu consegui entrar numa sociedade lá de uns caras muito conceituados, professores renomados lá em João Pessoa. E aí montamos uma sociedade de um cursinho de disciplinas isoladas para o vestibular. Naquela época só existia faculdade federal e estadual, né? Essas particulares não tinham. Então o acesso era muito difícil, concorridíssimo. Hoje tem muito mais faculdade. Aham. Hoje você espirrar- Democratizou mais o acesso Você ao espirrar, tem uma faculdade ensino abrindo do seu lado. democratizou bastante, né? É muito difícil. Então, o camarada tem que estudar muito. Então, a corrida aos cursinhos era enorme, cursinho pré-vestibular. Então, nós colocamos esse cursinho e foi um sucesso lá em João Pessoa. Então, tinha muita gente, muitos alunos, por isso que eu disse que eu tinha mais dinheiro. Só que, cara, a gente tem que fazer o que é feliz. Eu não era muito... Ele até dizia, bicho, você é o único cara que faz o que não gosta e faz bem feito. Porque o aluno não tem nada a ver Com o seu gosto, né? com se eu gosto ou não de dar aula. Eu tenho que dar a Trabalho, melhor aula trabalho, que eu, tem que fazer o melhor que eu dele, consigo, né? Ele não Show. tem nada a ver com isso. Então eu entrava e dava o meu show, dava a minha aula. Adorava dar aula, mas eu não queria fazer aquilo para sempre. Eu disse, vou estudar para concurso. Aí larguei tudo e fui estudar para concurso. Então, mas antes, quando eu nessa época de professor, eu ia muito a restaurante tomar vinho. Todo final de semana eu ia e pedia vinhos até mais caros, mas não sabia o que estava bebendo. Gostava, mas não... Eu gostava muito, mas não sabia o que estava bebendo. Aí eu disse, cara, eu vou estudar. Aí comecei a estudar. O acesso era muito difícil, né? A informação, a cursos de vinho. Naquela época a internet ainda não tinha, né? Não, Estava 95 engatinhando. que tava- A internet ali, 2000 eu me lembro que em 2005 a gente colocava no YouTube Polícia Rodoviária Federal, não aparecia nada, não tinha um vídeo. Hoje bota aí para você ver. Então, assim, era muito difícil achar alguma coisa na internet, até no YouTube naquela época, né? E eu tomava, aí um tempo, aí eu fui para Brasília, morar em Brasília, aí, lá era mais Mais fácil acessível conseguir e um curso, tal. alguma coisa Vim assim. para cá, que também não tinha, né? Mas aí fui para Brasília e disse, agora dá para estudar. Aí comecei estudando, fiz um curso, fiz outro, fiz um curso que chama Wine Spirit Education Trust, que é um curso de vinhos e bebidas espirituosas, que é bebidas destiladas. É um curso de Londres, né? Que tem uma escola no Brasil que é credenciada a dar esse curso. Eu fiz o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 4 é o último nível. Eu não tenho esse porque precisa de inglês fluente
Ainda não estou com inglês, assim, para assistir aula todo em inglês, fazer as provas em inglês, escrever tudo em inglês, eu ainda não estou com essa... Mas tá fácil. Nós temos uma solução, depois nós te entregamos. Tá Relaxa. fácil de resolver, te mando o link. E aí, assim, mas eu tenho o nível 3 dos 4, né? Que é bastante difícil o nível 3, pouquíssimas pessoas e um índice de reprovação altíssimo, é um curso caro, custa mais de R$10 mil o curso. Vou fazer só para... Né? Eu fiz quando era só um apreciador, um hobby. Então, ninguém faz um curso de R$10 mil só para hobby. É assim, pouca gente que faz, né, na verdade. Então, tem muita gente que tem loja ou quer ser sommelier e tal. Então, foi aí que eu comecei a estudar, por causa disso. Porque eu bebia e não sabia muito que estava bebendo. Aí depois abre-se um mundo, né, de opções, de um universo. O vinho, na verdade, é um universo. Eu estou bebendo essa uva, se eu bebo ela aqui... com madeira é um jeito, se ela passou mais 10 meses em madeira é outra coisa, se ela é feita em outro lugar do Chile mesmo, já é outra coisa, se ela é feita em um lugar mais quente é um vinho, em um lugar mais frio é outro vinho. Então, se eu pego um Malbec argentino e pego um Malbec francês, e a Malbec é uma uva francesa, né? Então, se eu pego uma Malbec francesa e um Malbec argentino, são dois vinhos completamente diferentes da mesma uva. Completamente diferentes. Porque a uva, qualquer fruta é assim, né? Se eu tenho muito calor, ela amadurece mais. Se ela amadurece mais, ela gera mais açúcar. Se ela gera mais açúcar, ela gera mais álcool. Né? Mais corpo. Lá na França, clima mais ameno. Ela amadurece mais lentamente. Então, ela mantém mais acidez. Os açúcares vão se formando lentamente. E aí dá um vinho mais fresco, com aromas de frutas mais frescas. Aí aqui, quando eu pego o mesmo vinho, é um vinho mais geleoso. A mesma fruta. Lá, morango fresco, aqui morango maduro, quase geleia de morango. Então, você consegue sentir isso no nariz. É tudo igual. Não é, cara. Não é. Você está preparado ou não, você treinou ou não. Tem a história dos playboys de Wall Street, não sei se você já ouviu essa história lá do vinho, né? 3 camaradas, 3 playboyzinhos de Wall Street, muita grana e pouco conhecimento em vinho, obviamente. Né? Foram num grande restaurante, acho que chama Bartolomeu, lá em Nova York, e pediram um vinho, um Chateau Mouton Rothschild. Um vinho, sei lá, R$11 mil, alguma coisa assim, alguns $1.000. Vinho caro. Pediram esse vinho e um casal jovem, numa mesa ao lado, pediu um vinho de $12. E o sommelier levou os 2 vinhos, foi abrir os vinhos. Lá eles têm o costume, eles abrem, decantam o vinho para soltar aromas. Decantou os vinhos. E na hora de entregar, trocou os decanters. E a galera que pediu o vinho de $11 mil bebeu o vinho de $12 elogiando. E o carinha que pediu o vinho de $12 bebeu um vinho de $11 mil achando que estava bebendo um de 12. Ninguém percebeu a diferença. Quem percebeu foi o próprio restaurante. Ninguém pagou nada. Tal, mas a história ganhou o mundo. E aí veio os caras, isso é para provar que não existe diferença, isso é um grande engodo, é uma grande mentira, ninguém consegue distinguir vinho. Consegue, só que eu preciso de um treinamento para isso. Não adianta. Se eu dissesse a você, né, que esse vinho aqui é R$5 mil, você ia beber, já tá, R$5 mil. Só que ele é 50. Para você não faz diferença nenhuma, que você nunca bebeu um vinho de R$5 mil. Você nunca bebeu um vinho com 50 anos. Eu já bebi um vinho de 70 anos. Qual foi o vinho que tu bebeu que foi assim, o mais velho que tinha? Esse vinho de 70 anos. 71 anos. Tá Aí é um vinho totalmente diferente. Ele não é nem dessa cor, ele é dessa cor aqui, ó. Que legal, cara. O vinho tinto, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai ficando claro. Ele vai ficando nessa cor. É assim, quase né? cor tijolo, saca? Chama tijolo mesmo. E o vinho branco vai escurecendo. O vinho branco, à medida que ele vai ficando velho, ele escurece. E o tinto... Os dois vão se aproximando. Um vinho branco muito velho e um vinho tinto muito velho tá quase a mesma cor, dois. Caraca. É interessante isso. Eu não provei o vinho ainda, cara. Fiquei falando aqui. Aí. Que bom. Aromas de frutas vermelhas. Mas é isso mesmo. Frutinha e tal, mas vai... Isso não precisa disso tudo, né? Eu gosto de sentir, mas aí você vai só bebe, cara. Mas aí entra o legal, a parte interessante do negócio, cara, que é o teu amor pelo negócio. É o teu hobby, velho. Você é apaixonado por isso. Dá pra ver no teu olho, entendeu? A forma com que você fala. Você enche a boca, velho, pra falar. Você gosto pra caramba. entendeu? Então, é onde entra a questão. Não é verdade.
É o teu prazer em fazer isso. Vai ser E o cancelado, teu você prazer pode falar em... isso. E o teu prazer em transmitir isso pros outros, pô. Acho muito legal. Porque assim, a gente não tem que conquistar. Você cancelar, né? A gente não tem que conquistar o cara que já bebe vinho. O cara que já bebe vinho, ele bebe vinho. Conquistar aquele que não bebe e acha que não bebe porque, não gosta de vinho seco, não gosta de vinho isso, não gosta de vinho aquilo. Eu digo, se eu te mostrar como você começa a beber vinhos, né, secos, brancos, porque o branco ele não tem tanino, então o branco é muito mais legal para quem está começando. Só que o brasileiro não, isso é mundial. O vinho branco é muito mais novo do que o vinho tinto, a sua feitura, né? Se faz vinho... O vinho branco tinto, é o quê? Não eu ia coloca a perguntar, casca? vinho Tempo. tinto desde Roma, né? Desde o Egito, né? Mesopotâmia já tinha vinho. Só que o vinho branco é bem mais recente, né? E o vinho branco se faz totalmente diferente do vinho tinto. O vinho branco não tem tanino. Então ele não tem esse... Tanino é esse que dá essa sensação de secura na boca, de que comeu banana verde. A língua trava, amarra. Isso é o tanino. O vinho branco não tem, né? Ele tem uma acidez um pouquinho maior. Ele é um vinho que, dependendo da uva, ele é bem aromático, de cheiro de abacaxi, maracujá, né? Muito bom para tomar um pouco mais gelado, para comidas mais gordurosas e tal. Então, o cara começa num branco. Daí ele vai para um rosé. Daí ele vai para um tinto mais leve. Depois, aí o cara... É um caminho sem volta, tá? O cara começa, velho. O cara não quer voltar mais. Aí ele começa a ter um pouco... Aí eu creio que o cara tem que ter cuidado para não virar a gente chama enochato, né? O enochato. Pega uma taça assim, como eu fiz contigo, brincando, obviamente. Pega uma taça assim, não beba assim, isso combina só com isso. Que quando vê alguém fazendo alguma coisa, ele quer mostrar algum conhecimento e fica criticando tudo. Entendido. Aí você só afasta as pessoas do vinho, né? E a gente tem que democratizar mais, mostrar que você pode beber de qualquer jeito, em qualquer lugar. Fico feliz agora com a loja. Eu percebo que as pessoas estão tomando mais, levam para a beira do lago, né? Os vinhos para tomar na sua lancha, para tomar em casa. Passa gente lá e diz assim, nossa, estou chegando do trabalho, muito cansado, só quero uma garrafa de vinho. E o que a gente vê nos filmes americanos, né? Começa a chegar aqui, a galera chega em casa, aí vai na cozinha, preparar alguma coisa, já abre um vinho, tomando ali, né? Os Estados Unidos tem vinhos maravilhosos, cara. Mesmo, Assim, os meus assim, objetos de desejo, os vinhos, alguns deles estão nos Estados Unidos. Vinhos que eu não tenho condição de comprar, que são caríssimos. Tem um problema nos Estados Unidos, que é Napa Valley, que é a maior região produtora de vinho lá na Califórnia, né? Napa. Muitas estrelas de Hollywood acabaram comprando os vinhedos lá. Então e agregou a grife do cara, sacou? Aí o vinho ficou caro. Mas tem outros vinhedos, a Chateau Montelena, que fazem vinhos maravilhosos, que são, assim, caros, mas são vinhos... Os Estados Unidos não tinham tradição nenhuma de vinho, né? Óbvio. França, a maior tradição de vinho no mundo é a França. Dos melhores vinhos do mundo. E para mim são mesmo, eu gosto demais dos vinhos franceses. E aquele que você mandou pra gente? Aquele é um francês. Muito bom. Um Bordeaux francês. E aí, em 1975, um camarada, um inglês que morava na França, disse assim, eu vou fazer um concurso de vinhos e vou trazer vinhos dos Estados Unidos para entrar nesse concurso. Aí viajou. Tem um filme que fala sobre isso. O Julgamento de Paris, o nome do filme. Muito top. Aí o cara vai aos Estados Unidos, escolhe algumas garrafas lá e leva para o concurso. Só que esse concurso é às cegas. Então o cara está tomando vinho, ele não sabe qual é o vinho que está aqui. Aí ele vai lá, toma o vinho e dá a nota. Quando terminou, surpresa, ganhou um americano. Um vinho branco, Chardonnay, americano. Chateau Montelena, Chardonnay. Cara, aí os Estados Unidos bombaram, né, na questão dos vinhos. E aí hoje é um país referência, tem vinhos maravilhosos de Cabernet Sauvignon lá nos Estados Unidos. Pinot Noir também, em regiões mais frias. Napa Valley tem uma condição geográfica muito interessante, que entra o frio que vem ali do Pacífico, entra pela entrada ali do vale, que tem a Bacia de São Pablo, eu acho. Aí entra ali, e esse nevoeiro que entra pela manhã,
traz uma condição climática, porque o vinho, ele Tá diretamente ligado a ligado ao isso. clima. A gente chama terroir. É clima, é solo. Esse terroir influencia isso, como tem terroir para chocolate, tem terroir para café, para azeite, tem terroir para tudo. Né? Vai influenciar bastante no vinho. Onde eu cultivei, onde eu fiz. Então, por isso que é um mundo, né? É um negócio fantástico. É vasto, é muita coisa. Muita coisa. Me gerou duas curiosidades aqui, bem legais assim. Primeira, eu ia te perguntar, no caso essa é a terceira, né? Seria a terceira. A primeira eu ia te perguntar de qual seria assim teu desejo maior por vinho. Então já rolou ali Qual que é vinho que eu França, França e Estados Unidos. Vou dizer. Né, as tuas preferências. Mas vamos lá, o chave, assim, o diamante, aquele que... Calma aí. A segunda pergunta. Algum dia linkou de misturar o policial com vinho? Imagina, cara, ele pegando os caras falsificando vinho, mano. Cara... Você é louco, velho. É uma história louca, a PRF é a maior... Né, a polícia que mais apreende descaminho ali na fronteira com a Argentina ali, né? Uhum. E entra muito vinho ilegal no Brasil. Na real. Muito. Sério, velho? Muito, cara. Coisa que a gente não imagina. A gente brinca do... o contatinho do Catena, né? O contatinho do Catena é o cara que você liga ali no WhatsApp. Eu queria uma garrafa de Catena, né? DV Catena, Angélica Zapata, não sei o quê. Que são esses vinhos pelo valor dele. É um custo. Por exemplo, aqui uma garrafa de DV Catena, gira em torno de R$200. Você compra na Argentina a 45. Entendi. Reais. Né? Então o cara entra lá com o seu Corsinha, sem banco traseiro, e sai com um Corsinha lotado. Só tem ele, né? Caixa de vinho do lado dele, caixa de vinho atrás, caixa de vinho na mala. Mano. O senhor pita? Pronto, tipo ali, você pita? Eu pito, aí. Isso é pra quê? Isso é meu consumo, né? A vida toda. Aí a gente prende bastante, porque o vinho não é um produto ilegal no Brasil. Portanto, a entrada dele ilegal não é contrabando, e sim descaminho. Então o cara está cometendo descaminho. Quando eu trago um produto ilegal, é contrabando. Quando eu trago um produto legal, é descaminho. Eu só estou omitindo de pagar os impostos. Eu poderia trazer todos aqueles vinhos pagando o imposto. Eu achava que os caras Só que não fica atraente, né? Achava que os caras mexiam com cigarro lá, era contrabandista. Não são? É descaminho. É descaminho. Legal. Porque pode, né? Não é um produto ilegal dentro do país. Entendido. Mas é um produto que... Aqueles lá são até... Aqui a Souza Cruz detém o monopólio do cigarro no Brasil, é a Souza Cruz, né? Só ela pode fazer. Então, aí o vinho, o cara entra com esse vinho, e qual é o problema disso? Primeiro, o imposto. Então o cara vai vender realmente um vinho muito mais barato do que os lojistas estão vendendo. Isso já é irregular, né? Segundo, a origem duvidosa. Então, se um vinho sai muito, a tendência de falsificá-lo é maior. Existem especialistas em vinhos. Tem um cara que tem até um podcast muito interessante, chama Tanino Cast. Tanino Cast. Ele é conhecido na internet como o sommelier de merda. O cara é fantástico. Ele tem umas tiradas assim. Ele começou com essa coisa de sommelier de merda. No início ele não mostrava a cara. Ele só fazia comentários. Ele botava um negócio na cara. E eu cheguei a fazer... Já fiz live com ele. A gente já comprei vinho dele. Tem uma loja de vinhos e tal. E a gente já conversou bastante. E ele tem uma teoria... Teoria não. Ele já fez análise criteriosa sobre isso. Por exemplo, a Catena produz... Dá um exemplo... 50 mil garrafas de vinho. A Mistral é a única importadora legal de vinhos da Catena no Brasil. Então, para você comprar um Catena, qualquer que seja ele, tem que ter um rótulo da Mistral aqui. Entendido. Né? Então, aí o Brasil, eles produziram 50 mil. Eles declaram quantas garrafas produziram. Então, a Catena comprou 20. Aí, e lá o mercado interno deles é mais 20. E tem 30 mil do contatinho. Quer dizer, não está batendo, a conta não fecha. Então tem vinho falsificado nesse meio. É a teoria dele. Alguns outros só que não tem não, é vinho, vem mesmo. Mas os caras dizem, mas o DV Catena, ele só é exportado para o Brasil.
só é exportado para o Brasil, somente. Exportado legalmente para o Brasil. O DV Catena. E é claro, cara, isso pelo menos é meio que óbvio, pelo menos a gente acha que é, né? Não sei se isso que eu vou falar mas o Brasil exporta açaí. E todo mundo diz que o açaí que vai à exportação é melhor do que o açaí que fica. O que eu exporto tem uma qualidade superior ao que fica no país. A galera diz muito isso, né? E aí o cara diz, né? O cara que me disse isso é um conhecedor também muito grande dessa área. O vinho Catena que fica na Argentina não tem a qualidade do que é exportado legalmente para o Brasil. E é esse que o contrabandista, que o cara dos caminhos vai buscar. Entendeu? É o que ficou na Argentina, para o mercado interno da Argentina. É um vinho, um DV Catena, um vinho legal. Assim, cara, muita moda, virou muita moda. Todo mundo quer tomar Catena. É um vinho bom, um vinho legal, mas não é o único vinho. E o que é interessante é você mudar, beber outras coisas e conhecer aqui Carmené, porque eu não trouxe Cabernet Sauvignon. Eu vou levar um Carmené, que a galera não está tão acostumada. Porque todos chegam, eu quero Malbec. Eu quero Cabernet Sauvignon. Malbec, Cabernet Sauvignon. E essa coisa de vinho varietal é muito América do Sul, né? Na França, na Portugal, na Europa como um todo, quase, está mudando por causa da América do Sul. Mas os vinhos eram sempre blends, sempre misturas. Sério? Aquele vinho Bordeaux que veio, em Bordeaux não faz varietal, não faz vinho de uma uva só. Impossível. É praticamente impossível por causa do clima. Para eles manterem constância, eu tenho que misturar. Porque tem uva que, se chover mais num ano, tem uva que se adapta, tem uva que não. Então, Cabernet Sauvignon é uma uva que precisa de calor para amadurecer, senão ela não amadurece. Né? Então, lá em Bordeaux, eles usam Cabernet Sauvignon, eles usam Merlot, Petit Verdot e Cabernet Franc. Essas 4 uvas eles misturam lá para dar um corte, para dar um vinho com equilíbrio e constância eu sempre tenho como misturar nos anos seguintes. Né? Então, aí esse negócio de fazer isso de uma uva só é muito aqui, América do Sul e tal. Geralmente se mistura. Entendi. Aí o mundo tá... Claro, foi sucesso, né? A outra dúvida minha era a seguinte. Separado aí, extremamente leigo, tá? Tá, claro. Conheço vinho assim, extremamente leigo. Branco, rosé e tinto, certo? Dentro daqui tem o quê? O que eu precisaria para não passar vergonha lá na loja? Tô falando não no sentido só do que o senhor brincou isso, a verdade. O senhor? Não. Caraca, velho. Porra. Eu sei que tu É novinho, mas... É o cabelinho branco, ó. Brincadeira, vai lá. Você falou sobre a brincadeira e tal, do dedo, mas é algo nesse sentido. O que eu precisaria para entender um mínimo de cada um? Ó, branco. Tem quantos tipos de vinho branco, quantos tipos de vinho rosé? Não, assim, um mínimo, assim, para ter uma noção. Milhares, eu sei. Muitos. Brancos? Você quer perguntar de uva? Tipos de uva? São mais de 5 mil tipos de uva que faz vinho. 5 mil. Qual a mais rara? Rara? Tá, dentro dessas 5 mil tem uma especificação. Tipo, tem... Tem as mais comuns, né? Isso. Tem Por exemplo, a uva branca mais plantada no mundo é uma uva que chama Airém. Muito plantada na Espanha. Airém. É uma uva branca. Ninguém nem conhece, né? É a uva branca. Todo mundo pensa que é a Chardonnay. E não é a Chardonnay. Vou fazer uma Nem a comparação Sauvignon nada a ver agora, que é tipo milho. Todo mundo acha que é milho, né? Mano, você chega na plantação de milho, tem 30 tipos de milho lá. Sério? Tem 30 tipos de híbrido. Hoje deve ter Híbridos, exatamente. São os híbridos, são a gente chama de os clones, as uvas têm clones. Então tem um clone de Pinot Noir que já virou outra uva praticamente. Entendido. Né? Caraca, que legal, Então são cara. os clones, aí os caras vão juntando. A planta da uva, sempre ela vai plantada num enxerto. Certo. Eu não posso colocar ela direto da uva que faz vinho, porque eu planto ela sempre numa uva de mesa. Uma uva americana, que a gente chama. Porque tem a uva de comer e a uva de fazer vinho. Por isso que você já percebeu. Vinho de mesa suave. Vinho fino, isso que é um vinho fino. E o de mesa, o que é o vinho de mesa? É o vinho feito com uva de comer. Niágara, Isabel... Rubi. Caraca. Quando eu faço um vinho com a uva de comer,
É um vinho de mesa, né? Essas uvas de mesa, elas são americanas. São vites americanas. Essas aqui são as vites viníferas. As uvas europeias. As uvas americanas, elas são resistentes a uma praga chamada filoxera, que ataca a raiz. Então, o que o cara faz? Todas as plantas. Pega a raiz da americana e joga um enxerto da vinífera em cima. Então, toda uva é um enxerto. Aí eles vão enxertando ali e cruzando, fazendo híbridos, cruzamentos, tal. Tem uma uva chamada Pinotage, que é a mistura da Pinot Noir com uma uva chamada Cisot, ou Hermitage. Então, dá Pinotage. E aí vai, cara. Então, tem muitas uvas. Vinhos brancos tem... Talvez aqui eu diga alguns nomes de uvas que você nunca nem ouviu falar. Semillon é uma uva branca, Airen, né? Com certeza, não vou falar. Marsanne, Roussanne. Caraca. Né? São duas uvas, Marsanne e Roussanne francesas. E é comer bronha da minha parte, porque eu me formei na área. E eu lembro de ter feito muitos trabalhos com uva lá no estado de São Paulo, porque eu morei ali na região de Dracena. Tu é agrônomo? É. Ali... Agrônomo, o cara já é um passo para ser enólogo, cara. Porque o curso de enologia, o cara que faz vinho, ele é uma mistura de agrônomo com biólogo, com químico, né? Fazer vinho é uma arte, cara. E aí ali naquela região, Junqueirópolis mesmo, hoje é a cidade da uva, né? No estado de São Paulo. E eles plantam o que lá? Acho que 90% da... É uva de mesa, né? Planta fazer suco, né? Planta tudo. Não sei se eles fazem vinho lá. É por isso que quando você toma um vinho com uma uva de mesa, que era para comer ou para fazer suco, você sente cheiro de suco de uva. Aqui você não sente cheiro de suco de uva, não tem cheiro de suco de uva. Por quê? Porque não é a uva que faz suco. A uva que faz suco, aí quando faz um vinho dela, você vai sentir cheiro de suco. Mano, eu lembrei de um pedaço de uma série, o 99, já viu? Uhum. Que o capitão fica muito louco com o cara porque ele fala o negócio do doutorado lá. É só cutucar ele contra qualquer coisa que você meio contra a uva assim, mas você não tapa. É não, pô. Não tapa. Não, pô. Não pode, velado, pô, relaxa. Que legal, cara, que legal. Não, então é muita coisa, mas não precisa saber de tudo, né, cara? Você precisa, assim, quem gosta, quando o cara gosta, ele vai em busca do conhecimento para poder, assim, cerveja. Pô, mas que legal, o cara gosta de cerveja. Pô, eu vou beber uma IPA. Tem que saber minimamente o que é uma IPA, né, cara? Vou beber uma Weissbier. Minimamente saber o que é uma Weissbier. Os aromas que eu tô encontrando ali. Não, brasileiro, via de regra, não quer saber. Ele quer beber. Ele só quer beber. Não tem essa cultura do apreciar. Mas eu achei legal o teu posicionamento sobre a questão do... Tipo assim, de você falar sobre introduzir para as pessoas. Então, você não quer só fazer com que as pessoas bebam para você comercializar o negócio. Não. Você quer fazer a pessoa entender o que ela está fazendo para que ela faça com qualidade. Para que ela extraia o máximo possível daquilo ali. Cara, isso é paixão, pô. Isso é paixão. Isso. E essa é a ideia da maioria hoje do pessoal que trabalha com sommelieria, né? Os sommeliers e tal. As sommelières também, né? Os caras que trabalham, as pessoas que trabalham com dessa? Sommelier. Sommelier é a mulher que trabalha com sommelier. Agora em tempo tem que falar, né, pô? Tem que falar. Todas podemos. Nós todas podemos. É um termo francês. É um termo francês. Mas é um termo francês, né? Que surgiu lá na Idade Média. Começou. Sommelier era o cara que transportava comida, cara. Não tinha nada a ver com vinho. Depois ele foi evoluindo, foi para dentro do castelo, tomava o vinho para o rei, para provar se tinha veneno, né? Para que se morresse era ele, né? E aí foi evoluindo, e hoje é o cara que... Hoje, uma das... escopeiro. Uma das profissões, dos níveis, né? Uma das graduações mais altas, mais difíceis do mundo é ser Master Sommelier. Não é... Acho que no Brasil só tem um Master Sommelier. Não é aqui, tem que fazer fora. Né? Tem até um filme muito legal na Netflix que conta a história de um cara que quer ser Master Sommelier. E é muito legal o filme.
É muito legal, porque aí o pai dele tem um restaurante de comida americana, né? De costela de porco, né? Ali no barbecue e tal. E o pai dele tem um sonho de que ele toque o negócio. E ele quer ser sommelier, ele quer mexer com vinho. E aí vai a saga dele, né? Em estudar, ir para a França, sem dinheiro, sem o apoio do pai, e fazer esse curso que é muito, muito, mas muito difícil. A grande maioria das pessoas rodam, né? E quando o cara... Aí ele... Cara, qual que é o critério para você rodar num... Primeiro, ele vai te dar um vinho, sem mostrar qual é, e você vai ter que dizer tudo sobre esse vinho aqui na taça, né? Tudo. Qual é a uva, de onde, como. A madeira, o tempo. Se tem, se não tem madeira, todos os aromas corretamente, né? Fora a parte teórica, né? Esse curso que eu fiz, eu falei para vocês que é de Londres, né? Que eu tenho o grau 3 nele. 50% das pessoas são reprovadas. 50% reprovam na primeira vez. Alguns repetem, né? Mas 50% reprovam. Lá a gente tem um teste, põe 2 taças, um vinho tinto e um vinho branco. Você chega, você tem 30 minutos para dizer todas as características do vinho tinto e todas as características do vinho branco. Tem bastante tempo. 30 minutos. Aí você tem que provar e tal. E aí depois tem uma prova escrita, toda escrita, sem marca X, e tem uma parte subjetiva também, que é dificílimo, porque vai perguntar por que Bordeaux, né, ou Borgonha é o melhor lugar de plantar Pinot Noir, não sei o quê. Você vai dizer... Aí você tem geografia, tem que dizer características do lugar, geográficas, clima, as características da uva, porque a uva se adaptou lá naquele lugar, como é que o cara faz para conseguir o melhor vinho naquela região, como é que ele... A prova é nesse nível. Tô me sentindo desafiado já no negócio. Você é louco, mano. Tá doido, mano. Nossa, tem que entender das... Não, é tudo. As regiões vitiviníferas, Tudo. as regiões. Conhecer os vinhos da Espanha, por exemplo. A Espanha é gigantesca, então tem várias regiões. Aí você vem... tem uma região lá, né? Bérzio, que planta uma uva chamada Mência. Aí você tem que saber sobre essa região. Rias Baixas, Rioja, que planta Tempranillo, La Mancha, então Valência. Então você tem que pegar essas regiões, ver qual é o clima delas, se é continental, marítimo, mediterrâneo. E aí, como é que esse clima influencia no vinhedo. Por exemplo, Châteauneuf du Pape, que é uma região do Rhône, na França, no Vale do Rhône. Aí se planta lá Grenache, Mourvèdre. Lá é uma região que tem um solo pedregoso. Esse solo pedregoso influencia o que na uva? Nossa. Né? Aí o sol bate nas pedras, reflete o calor para a uva. Caraca. Aí esquenta mais, aí a característica do... Mano, e a cara. galera reclamando de estudar. Coisa simples. Mas isso aí é um nível que as pessoas não precisam ter, né? Para beber vinho. É por isso que mas quem precisa trabalhar com vinho, pô, eu gosto de chegar lá e conhecer. Pra gente não estar vendendo o gato por lebre. É fácil dizer sommelier. Eu sou sommelier. Não existe a legislação, a lei no Brasil criou a profissão. É regulamentado. Existe uma profissão, uma lei de 2011 que cria a lei federal, a profissão de sommelier, só que ela não exige nenhuma formação. O artigo lá que dizia, para ser sommelier, precisa ter um curso, isso, foi vetado pela Dilma Rousseff na época. Então, assim, existe a profissão, o que faz, né? Faz sentido. 2 mais 2, 3, Existe a profissão, está regulamentada numa lei, mas não exige curso. Então, sommelier é todo aquele que trabalha com vinho. Então, o cara trabalha na loja vendendo vinhos, cuidando do estoque dos vinhos, das compras, comprando e tal. É um sommelier. Agora, tem sommelier que sabe, tem sommelier que não sabe, como qualquer profissão. O cara ou estuda ou não estuda, né, velho? Entendido. E vamos combinar que um curso não te agrega um certificado, um diploma. Mas não te agrega conhecimento, não necessariamente. O conhecimento é você que vai atrás, né? Exato. A gente começou aqui falando, para ser PRF precisa de um curso superior. Eu faço um tecnólogo em 2 anos. Aí você pode fazer um bem feito ou um mal feito. O diploma é seu do mesmo O jeito. diploma é seu do mesmo jeito. Mas aí que você vai decidir se você quer fazer aquilo bem feito ou mal feito. A diferença, né? Fazer a diferença. E a gente... É o ser humano, né? O ser humano... E as nossas escolhas, aquilo que a gente escolhe fazer,
deve ser feito de forma, né, esmerada, com esmero, Com certeza. com amor. Porque aí quando você faz com amor, você faz bem feito, né? Esse é o meu lema. Tudo que eu faço e ponho a mão, eu quero fazer bem feito. Entregar o melhor que eu consigo. Meu pai dizia um negócio muito interessante para mim. E eu dizia para o meu filho também. Eu não quero que você... Eu não cobro o seu 10. Eu não cobro a melhor nota. Eu cobro o melhor que você pode dar. Então, assim, eu criei meu filho assim. Eu via meu filho estudando. E eu via que ele estudava. Estudava de verdade. Ele chegava, pai, tirei 8. Eu digo, pô, parabéns, você estudou, conquistou o seu 8. Tem pai que diz assim, tirei 10, não fez mais que a obrigação. Né? Isso é um choque, um banho de água fria, desmotiva. Né? Ele então diz assim, meu filho, eu não quero que você seja o melhor da sala, nem precisa ser. Eu quero que você dê o seu melhor. E o seu melhor, às vezes, não vai alcançar, porque existem pessoas e pessoas. Né? Então, assim, eu dou o meu melhor. Dou o meu melhor no vinho, dou o meu melhor na polícia. Né? Me dediquei esses 20 anos à PRF, me dedico ainda. Na PRF hoje faço licitações, né? Especificação de materiais para a polícia comprar. E no vinho é a mesma coisa. Na vida a gente tem que fazer isso. Né? É você que experimenta os coletes. O ano passado eu comprei colete. Quem comprou foi eu. Lá Faz os testes também. Você fez o teste? Não, Vestiu, foi pra frente da não, então, 38. a gente tem... Eu era o coordenador geral de aquisições nacionais. Entendeu? Ele manda e os outros... Aí os colegas foram... O nosso colete, que nós compramos o ano passado, é um colete que é fabricado na Alemanha. Né? A fábrica a empresa é na Índia, mas a fábrica é na Alemanha. Então os colegas foram à Índia e foram na Alemanha. É um dos melhores coletes do Brasil hoje, do mundo. Ele atende ao mais alto nível de exigência internacional de coletes. Caraca, que massa. Você vestindo ele parece que está com um colete dissimulado. E ele não é um colete dissimulado, ele é um colete ostensivo, mas ele é tão leve que um tiro de fuzil, se não for direto nele, se não for a 90 graus, 90 graus, se for assim, não passa. Fuzil. Caraca. Fuzil, numa determinada distância. E nem é isso exigido, né? Ele tem que aguentar alguns calibres e tal. Porque fuzil é difícil um colete segurar, né? Tem que ter placa cerâmica e tal. Então, assim, meus colegas foram lá, visitaram a fábrica. Eu não fui porque eu ficava na coordenação aqui, lá em Brasília. Mas os colegas foram, os PRFs. Foi uma compra conjunta. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Brasília. Caraca, que legal, cara. Então a gente faz, né? A gente fazia prospecção de materiais. Tem uma equipe na PRF, tem equipe para tudo. Tem equipe de prospecção de materiais, equipe pessoal que vai atrás, faz estudos, né? Para ver qual é o melhor equipamento, qual é o melhor armamento, qual é o melhor coldre, o melhor uniforme. Hoje o nosso uniforme na PRF é um dos melhores, é um uniforme... É padrão nacional. Padrão nacional, nível dos SEALs nos Estados Unidos. Sério? O nosso uniforme ele não é nacional, assim, o tecido, né? Toda Caraca. a tecnologia não se compra o nosso uniforme no Brasil. Pelo menos não se comprava quando nós iniciamos, né? Você ligar pro perigo. Com Não, certeza. a tecnologia... Foi longe agora. Aí foi. não entendi, piada interna, né? É o perigo do todo mundo odeia o Chris. Ah, sim. Pô, todo mundo deu Cristo faz tempo que eu não vejo. Então, assim, o nosso uniforme, os nossos equipamentos, né? São... Esse uniforme passou muito tempo sendo prospectado, feito um estudo. Então, a primeira empresa que a gente comprou é uma empresa americana chamada 511. Ela é 5.11, né? 511. E ele tem proteção UV, proteção contra líquidos, né? A calça também impermeável, um tecido evolui. Então, assim, virou até muitas polícias querem igual a nós. Tem gente que tem a PM de Brasília é muito evoluída, tem grana, né? Uma polícia, apesar de distrital do Distrito Federal, mas tem muito subsídio do governo federal, então tem dinheiro, consegue comprar, já comprou. Meu filho é policial militar no Distrito Federal, então ele usa um uniforme semelhante ao da PRF. Que legal. E é um uniforme bonito, não sei se vocês já viram, né?
A gente inovou, porque o uniforme da PRF era feio pra caramba, né? Antigamente ele era bem feio, ele era tudo caque, né? Quando eu entrei era um uniforme caque. Hoje a gente tem uma camisa azul, uma calça caque, bota caque, o cinto é caque, né? A maioria dos policiais usam um coldre também americano e tal. Então, um equipamento de qualidade. E é isso que a gente vai buscando, porque o policial ele tem que ter condição de trabalho, né? Melhor condição de trabalho, com o melhor material. O cara tá Já é pondo difícil. Claro, pô, vida em risco. tá pondo a vida tá em louco? risco e quer que os caras saiam vestidos com... Você viu esses dias, cara, em São Paulo, o coldre, o ano passado perdemos 2 colegas, né? Putz, mano. Foram assassinados lá em Fortaleza. Não sei se vocês viram o caso. Estavam trabalhando, motociclistas, e eles tinha um cara andando no meio da rodovia. Eu vi isso aí. Entrando num ônibus, não sei o quê. Aí os caras abordaram ele, teve uma espécie de luta ali. O colega estava com o coldre e ele conseguiu acessar a arma do colega e matou um colega e matou o outro. Eu vi isso. Matou os dois. Um andarilho, velho. Aham. Quer dizer, tem que ter um pouco de cuidado no seu equipamento, mas agora em São Paulo, há uns menos de um mês, 2 policiais. dois policiais foram abordar 2 caras também, entraram em luta corporal, o cara acessou a arma no coldre do cara. E deu um tiro na cabeça de um e na perna e no abdômen do outro, com a própria arma do policial. Então a gente tem que ter equipamentos. O meu coldre é americano. Velho, você não tira de mim. Eu posso soltar, você não tira, só eu tiro. Não tira. Você não tira. É mesmo? Não tira. Que legal, cara. Pode segurar na arma e puxar, todo jeito, não tira. Sério? Que legal, cara. A não ser que eu vacile e deixe ele destravado, né? Aberto lá. Tem cara que tem que ter cuidado, né, também. Então, o coldre travado, do jeito que é para ele estar, dificilmente alguém vai acessar. Principalmente se ele estiver na sua frente. Né? Se ele estiver te pegando por trás, talvez, se ele tiver um conhecimento também do coldre, talvez ele saiba como destravar. Mas só mesmo pegando assim, na arma e puxando, não na luta sai. corporal, pra você tirar, destravar, não é fácil, sai, cara. não sai. Não é fácil. Não precisa ter um conhecimento. Agora, aqueles coldres, quando eu entrei na polícia, né? Que eram... Tem que tomar cuidado que Era você um, cair. era um um trem uma pendurado. presilha, prof! Você destravava a presilha, puxava a presilha, puxava. Não tem mais isso, né? Hoje o equipamento é melhor para dar mais segurança ao policial. Tudo. Que legal, que legal. Ah, mas né, velho? Você tá louco? As Pô, ideias. tá doido, tu tá no front, né, pai? Ó, Dia dos Humanos vai ficar tudo doido agora. Mas no meu pensamento, cara, se eu não devo nada, o policial mandar em mim, independente do BO que der pra depois de processar, o rolo que for. O cara manda, cala a boca, mão na cabeça, ajoelha, velho, eu já vou deitar. O que é que as pessoas têm que entender? Inclusive o policial. Eu sou instrutor da Polícia de Relações Humanas na polícia. Né? Eu vou dar aula para os novos policiais e a minha disciplina é Relações Humanas. Uma delas, eu sou instrutor de 2 disciplinas. Aspectos da administração pública e Relações Humanas. O que é que o policial e a pessoa que está sendo abordada tem que entender? Na hora que eu paro você, instalou-se, você querendo ou não, eu querendo enquanto policial ou não, instalou-se um conflito. Ponto. Há um conflito, porque você não quer ser parado. Independente de quem é você, não quer ser parado. E eu tenho que parar, porque é o meu trabalho. Né? Por que você não quer ser parado? Porque o ser humano não quer. Ele é um policial. Se ele é parado numa blitz, ele não quer ser parado. E olha que ele entende a importância de uma blitz. Ele, pô, cara, vão me parar mesmo, é sério? Vão me parar? Sou policial. Ninguém quer ser parado. Então há um conflito instalado ali. E aí há de ter sabedoria, tanto do policial, entendendo que a pessoa que está ali está incomodada por ser parado. Isso o cara tem que entender, é verdade. Ele não tem que esperar que as pessoas estejam ali achando ótimo serem paradas. Não tá. Eu estou cortando a viagem de alguém, o cara estava ali, não sei, mas o cara não quer. E aí ele tem que entender que o cara pode reclamar, pode... E legal, Tudo continua a vida, toca a vida, faz o teu trabalho ali com o cara reclamando. Porque ele não pode invadir um espaço que é seu e te xingar. Quando o cara está reclamando do governo, reclamando que tem outros passando errado também, né? Porque o cara, olha aí, passando igual, olha ali.
tá bom, mas eu parei foi você, não consigo parar os dois. Né? Não consigo parar todos. Exato. A gente para é a amostragem que a gente faz, né? O trabalho de amostragem. Do NT. Passam aqui nessa rodovia 153, passa 7 mil, 8 mil veículos dia. Um policial para 10, 12, 20, que seja. Se ele parou 60 de 6 mil, é muito pequena a amostragem, né? Mas é o que a gente consegue fazer. A outra parte da fiscalização é tecnológica, né? Existe também uma fiscalização tecnológica. A tecnologia vem avançando muito. Então, a gente tem, né, muitos sistemas tecnológicos que fazem também fiscalização, que auxiliam o ser humano. Mas ainda há necessidade do policial ali presente. Então, o conflito se instalou e há de se ter sabedoria das duas partes. Do cara que tem que entender que o policial está fazendo o trabalho dele e que é bom para ele e para a sociedade. Porque ali eu posso estar parando um carro roubado, posso estar parando, né? Uma porrada de coisa, né? Um sequestrador, um assaltante, o carro, né? Ou um traficante, qualquer coisa que seja. E o policial entender que a pessoa não quer ser parada. E ali, se os dois conduzirem da melhor forma possível, a abordagem vai acabar com muita calma. Agora, se o policial começa, né, com grosseria também, ou a pessoa também com grosseria do outro lado, não vai chegar a lugar nenhum. E o policial é um ser humano, cara. Ele tem os seus dias bons, tem os seus dias ruins. Ele pode, naquele dia, ter brigado com a mulher quando saiu de casa, o filho dele pode estar doente no hospital. É uma porrada de coisa, né, cara? Pode ter acontecido um monte de coisa. Ele pode estar com problemas ambos, né? financeiros, A pode ter mesma coisa um pra todo monte de mundo. coisa, sei lá, né? Que vai influenciar, porque é um ser humano e é suscetível a esse tipo de coisa. Então, ambos entenderam. Eu nunca tive muito problema, eu sempre fui muito educado. E eu dizia, né? Digo para os... já existiu na polícia, hoje não tem mais, mas no passado existia. Se alguém te estender a mão... o policial não pode né, apertar, porque pode ser que seja alguém querendo... Nossa, eu acho que não há algo mais grosseiro do que alguém te estender a mão e você não cumprimentar, não aceitar aquele cumprimento. E 99,999% das pessoas que eu abordo durante o meu dia de trabalho são pessoas honestas, pais de família, trabalhadores e tal. Então, me estendeu a mão, eu retribuo o cumprimento. Sem medo, porque se o cara quiser me matar ou fazer qualquer outra coisa, ele vai fazer. Ele não vai me estender a mão primeiro. Né? Então, assim, é esse conhecimento, esse sentimento de que as pessoas que estão ali... E outra coisa, você fez a infração mais cabulosa do mundo. Né? Você colocou sua vida, você ultrapassou ali, quase colidiu de frente, eu vendo uma viatura, te parei. Tem que ter respeito. Eu não preciso ter raiva de você, cara. Você não é meu inimigo. Exato. Eu só vou te parar. Bom dia, cidadão, você viu? Cara, quase morreu. Né? Vou te fazer a notificação. Cuidado, porque você está colocando a sua vida e a dos outros em risco. É só... Não tem raiva, não é meu inimigo. Né? Não precisa ter raiva. E aí, Caraca. é isso que as pessoas têm que ter, essa... Né? Esse mínimo entendimento aí, né? Para lidar com os dois lados. E quando nós fizemos... porque assim, e é bem comum, né? Eu entro na polícia, eu sou policial, eu sou jovem, então tenho ímpetos, né? Mas isso a gente vai conquistando e amadurecendo e melhorando com o passar do tempo. Que massa. Cara, que... Abrangeu. Não, é muita coisa, né, ao mesmo tempo. É muita coisa, velho. Que legal, cara, que legal. Como é que é, né, a história do sonho, da dedicação. Porque o nosso intuito aqui sempre é transmitir para as pessoas o que elas devem tentar fazer para alcançar os sonhos, pô. Porque não adianta eu ficar sentado em casa, Não o adianta. negócio não vai chegar. Não. Pô, tu contou que o teu começo foi de uma extrema dedicação a fazer algo tão bem feito, que te destacou e te fez ser muito bem remunerado, mas era em algo que tu não era tão apaixonado. Eu sou um cara... Pra chegar hoje num negócio que tu... Olha a paixão que tu tem no que tu tá fazendo. Eu sou um cara de família muito pobre. E uma coisa que eu entendi logo cedo, né? Percebi. Que eu só tinha uma forma de ter o que eu queria, era estudando. Percebi. Meu pai nunca precisou dizer, ei, vai estudar. Nunca. Eu disse, porra, eu só vou conseguir as coisas estudando. E foi assim que eu consegui realmente. Estudei, fui pra faculdade, fui pro Sul, tal. E eu sempre fui muito determinado, né? A história de como eu comecei a dar aula é engraçada. Eu dava aula
um colégio estadual, era um contrato temporário. E eu cheguei nesses caras que eram do maior cursinho, eu acabei nem contando essa parte. Aí eu cheguei no cara, o cara, porra, maior cursinho, os caras já ganhavam dinheiro já. Eu era um professorzinho, né? Menino, porra, eu tinha 18, 19 anos, cara. Caraca. Eu tava fazendo química, eu tava no meio do curso de química. Aí eu cheguei pro cara e disse, ei, bicho, deixa eu dar aula pra ti, cara, no teu cursinho. Aí ele disse, porra, legal. Pô, tá fazendo o quê? Eu disse, faço química. Porra, vai estudar? Falou assim, vai estudar, rapaz. Aí tá, beleza. E onde eu encontrava esse cara, velho? Onde eu encontrava ele, eu dizia, cara, deixa eu dar aula no teu cursinho, velho. Aí ele só dizia, vai estudar, rapaz. Não terminou nem o curso ainda. Aí... Um dia eu encontrei com ele, bicho, eu enchi o saco dele. Aí eu disse, bicho, deixa eu dar aula no teu curso. Ele, meu irmão, sabe de uma coisa? Tu só dá aula pra mim. Se for de graça, eu disse, dou. De graça. Dou de graça. Tá de... Aí, ele que disse massa. assim, aí ele disse assim, não, tá bom, de graça? Eu falei, uai, de graça. Aí ele disse assim, ele tinha um cursinho de matemática, aí ele deu uma jogada de marketing. Faça o curso de matemática e ganhe química. Pá! Eu dei aula para 6 meses para esse cara, todo sábado de 1 às 6 da tarde. Durante 6 meses, todo sábado, cara. Sem ganhar R$1. Todo sábado, de 1 às 6. Quando terminou esses 6 meses, que foi o vestibular e tal, aí ele chegou para mim e fez, ei, velho, tu quer ser meu sócio? Eu disse, quero. O que é que tu tem? Eu digo, eu tenho um Fusca. Vou vender. E aí eu comecei na sociedade com os caras e nós ganhamos realmente muito dinheiro. Fomos o maior cursinho da Paraíba, lá de João Pessoa, né? Cara, que bizarro. E a história era essa. E a minha vida foi sempre feita assim. E, mano, os caras não querem trabalhar de graça, nem pra aprender. Nem pra aprender, cara. E o cara trabalhou 6 meses, os caras reclamam de trabalhar uma semana, um dia de graça. Porque bicho. eu faço isso até hoje, se for necessário, cara. Se for necessário, se tiver um grande cara que sabe de vinho, eu Você tiver quer a oportunidade aprender? de sugar, Pô. de aprender. Porra. Então, assim, e Que eu... massa, cara. Minha vida sempre foi assim, eu sempre mentalizei muito o que eu queria, né? E conquistei muita coisa, graças a Deus. Saí de uma família muito pobre lá de João Pessoa, consegui as coisas. E sempre mentalizando, sempre buscando. Esses dias, engraçado, eu li alguns livros que eu vi, caraca, eu penso assim já fazia isso. E não sabia né? E que... consciente, que eu li um livro chama Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Eu nunca tinha lido esse livro, eu digo, cara, eu vou ler. Caraca, bicho, eu digo, nossa, como faz a diferença pensar positivo, de que você é capaz de espantar e tirar. Nunca perdi uma noite de sono por nada na minha vida. Nunca. Nem nos maiores problemas que eu tive. E olha que eu já tive muitos. Nunca me tirou uma noite de sono, porque eu sempre tive confiança. Acreditava. Né? E a minha vida é permeada com exemplos de que o pensamento positivo... Tem um outro livro chamado O Poder do Subconsciente, né? De Joseph Murphy. Cara, topíssimo. É um complemento do Mais Esperto, só que na linha mais cérebro, subconsciente mesmo. E minha vida é permeada por isso. Tem uma história, quando passei na PRF, eu tinha uma dívida que se eu... Depois o colégio quebrou, deu problema, um dos sócios roubou o dinheiro. Meu irmão, eu fiquei quebrado. Pá! Quebrado na emenda, assim. Tof. Então, quando eu passei na PRF, eu tinha uma dívida de R$4.000. Não era muito dinheiro, mas era um dinheiro que eu não tinha. Eu cheguei, mãe, me empresta 4.000. Aí minha mãe, meu filho, eu não tenho. Vamos fazer um empréstimo. Aí, poxa. E daí eu pensando, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu nunca desisti, nunca pensei em negativo, não penso negativo em nada. Aí chegamos no banco para fazer um empréstimo de 4.000, quando minha mãe puxou o extrato antes assim, puf, tinha 40.000 na conta dela. E minha mãe desesperada fez, ai meu Deus, eu digo, mãe, calma. Ai meu Deus, é meu não, ai meu Deus, o que é o erro do banco? Eu digo, mãe, calma, mãe. Eu já vou falar com o gerente. Eu digo, não fala não, vamos tirar os 4.000. Não, vamos falar com o gerente. Aí a gente foi falar com o gerente disse, olha, era uma sexta-feira que ia iniciar o carnaval, bro. A gente, esse dinheiro provavelmente é um erro. Então não mexam no dinheiro, que quinta-feira, quando voltar ao banco, acho que nessa época nem abria nas quarta-feiras de cinza. Aí a gente vê. Aí esperei todos esses dias.
Na quinta-feira chegou lá, o dinheiro estava na conta ainda. Aí fomos falar com o gerente, ele, olha, a gente tá vendo aí de onde foi esse dinheiro. Não era tão tecnológico como é hoje, né? Aham. Cara, esse dinheiro era uma ação. Meu pai já tinha morrido aí, já tinha alguns anos, quase 10 anos meu pai tinha morrido nessa época. Caraca. Era uma ação que meu pai tinha entrado, velho, contra a Universidade Federal da Paraíba. 10 anos antes, o dinheiro tinha saído naquele dia, brother. Porque eu Caraca. tava precisando de 4 mil. Deus Entendeu? é maravilhoso, bicho. E aí minha mãe me deu os 4 mil. Então, assim, acredita. Não? Se eu bebi? Eu bebi, Não, você não tô- viu? Tu bebeu? Não. Tu quer? Quero. Ah, esqueci. Pô, eu fiz café pro cara, esqueci. Tô aqui ouvindo barulho, eu Você tá vendo, né? Tá vendo como é que é, né? Tava tomando vinho e esqueceu do teu café. Tá, é assim, é assim. É daí pro pior. Amigo, né? Amigo desse jeito. Caraca, mas que... Mas não, esse é um exemplo, cara. Tem muitos outros. Minha vida sempre foi assim, acreditando, correndo atrás. Agora, é como você disse, eu quero. Agora, se eu ficar esperando acontecer, não vai acontecer, né? Eu Não tenho tem que me como, mexer. Eu tenho que fazer Sempre acontecer. é paixão. Jesus, quando fez os milagres, e nenhum milagre de Jesus, se eu perceber, ele só fez um milagre. Ele sempre pediu alguma coisa do cara. Vai lá e mexe a pedra. Tira a pedra da frente do túmulo do Lázaro. Vai lá e enche as talhas de água. Tem uma parte que é tua, né, cara? É, tem uma parte que é tua, cara. Se você não fizer, o milagre não acontece. E aí, a gente Cadê tem que os se pães mexer. dos peixes, né? É. Alguém tem alguma coisa? Alguém pra tem comer? alguma coisa, né? Então, em todos os milagres, vai lá e pega o barro, passando. Então, Jesus sempre pediu uma ação para que tivesse, né, o milagre. E aí é a nossa ação, a gente fazer acontecer. Eu acredito muito nisso. A minha vida, ela acontece as coisas porque eu faço acontecer. Eu não espero por ninguém. Eu vou lá, se eu gosto de vinho, eu vou lá e estudo. Se eu gosto da PRF, eu vou lá e faço. Eu procurei ser o melhor servidor, porque eu me reconheço enquanto servidor público. Eu sou um servidor. Sim. A gente, o povo fala funcionário público. Não, eu não sou um funcionário público. Um servidor, Eu sou um ali pra servidor servir. público, sou para servir a sociedade. E eu me lembro quando eu fui trabalhar na parte meio, né? Porque faz muito tempo que eu não estou na parte fim, fazendo a atividade. Fim, tu fala na praça. A atividade fim é a de fiscalização na rodovia e tal. Ah, tá. Faz muito tempo que eu não faço a atividade fim, de fiscalização direta. Mas estou na parte meio, nos bastidores, fazendo acontecer. E aí eu entendi. Fiquei assim, pô, cara, eu sou policial, eu queria fiscalizar. Mas se eu não trabalhar, o meu colega não tem a viatura, não tem o uniforme, não tem o combustível da Final das viatura. contas, A tudo qualidade que você foi atrás Não pra tem a buscar. qualidade. Então, assim, a a segurança, gente tem que entender que caraca, cada coisa que a gente faz tem a sua importância e se entender e se reconhecer como importante dentro do processo faz parte do seu, né, da sua satisfação, inclusive, de trabalhar, né, de servir a sociedade. Então, na Copa do Mundo de 2014, estava lá em Brasília na época, eu trabalhei na logística da Copa do Mundo, dando suporte aos policiais que estavam fiscalizando pelo Brasil inteiro, né? Que a Copa foi no Brasil. Nossa, pensa na logística. Então eu era o chefe da logística. Eu era o chefe da logística da PRF toda, na época. Né? Tinha uma coordenação de logística. Foi até um embrião de logística na polícia que até antes não tinha. A gente criou isso lá. Eu dizia assim, não, meu trabalho é tão importante quanto o do colega que está lá fiscalizando, prendendo droga, né, impedindo que as pessoas morram nas rodovias. Porque se eu não estiver aqui fazendo isso, ele não consegue fazer lá o bom trabalho lá. Então, é isso que a gente... Parte do processo, né? É parte do processo. A gente se enxergar como importante, né? Não, e é isso, a gente não... O ser humano, muita gente não acredita em si. Dentro desses livros, dessas leituras que eu gosto de fazer, o ser humano é muito... Ele acha que ele não é capaz, ele não acredita em si mesmo, ele não gosta de receber elogios. Então, tem um exemplo de assim, nossa, como você tem dentes bonitos. Aí o cara diz assim, não, mas isso aqui foram anos de aparelho, sofri demais, não sei o quê. O cara não aceita Não aceita o elogio. né? Isso não, é bonito pra caramba. Nossa, como o seu trabalho bom, eu sou foda. Eu sou foda. É aquela falsa humildade de falar... E isso de faz arrumar com que desculpa, você né? acredite que você não é aquilo tudo.
Porque perpassa pela questão do nosso subconsciente. O fato de você bater no peito e falar que tu é foda, isso não é você ser soberbo. Se você Não. é a realidade. O meu subconsciente, ele é comandado pelo meu consciente. Então eu tenho que entender e crer que eu sou capaz e bom e sou capaz de fazer aquilo que eu acredito que sou. Bicho, eu tinha uma dificuldade. E que você dá o seu melhor naquilo, né? Vou dar um exemplo disso. Eu, enquanto professor, eu já dei aula para mais de 1.000 pessoas quando eu era professor. Mais de 1.000, num salão. Uma aula de 1.000? Uma aula de 1.000. Caraca. Uma aula de 1.000. Não é mais de 1.000 pessoas de uma vez só, 1.000 pessoas. Caraca. Eu dei aula num shopping, né? Já dei aula em teatro, já. Então, eu falar para multidões, para mim, é a coisa mais tranquila do mundo. Eu falo tranquilo. Televisão, ó. Você pegar no meu Instagram, já dei em Jornal Nacional. De coisa. Já dei entrevista para Sério, tudo bicho? que você imaginar. Programa de rádio, eu tenho programa de rádio lá em João Pessoa. Em 98 eu fazia programa de rádio. 98. Que massa. Né? Aí se o cara botasse um telefone na minha frente assim, ó, fala aí, não dava conta, cara. Eu fazer um vídeo, um story assim, ó, eu falando assim, eu não dava conta, cara. Isso até 6 meses atrás. Ô, louco. Não, tá de caô, bicho. Não, velho, não dava conta. Não, mano. Aí eu disse, minha esposa, ela é advogada e ela tem no Instagram dela, todo dia. Isso foi até que me fez me apaixonar por ela. Eu entrava no Instagram dela, só conhecia ela Só pelo pra ver Instagram. ela dar bom dia. Conheci ela pelo Instagram. Eu dizia, nossa, mulher é foda, velho. Pô, fala de direito aqui, mulherzão, bonitona pra caramba. Eu ficava gamado nela no Instagram, assim, né? Aí mandei um direct ali, pá, pronto, casamos. Aí, cara, mas não foi tão eu fácil. Eu vou ter que admirava fazer ela. parênteses assim. Entendeu, Eziel? Tá entendendo? Ei, Pessoal, então deixa eu tá falar. vendo, né, Zé? Eu admirava ela porque ela fazia isso e tal. E eu dizia assim, cara, eu não consigo fazer isso. Eu falo para multidões, mas eu não consigo falar com a câmera sozinho. E aí, sabe por que eu não conseguia? Porque eu tinha medo de julgamento. Eu tinha medo do que as pessoas iam achar do que eu estava falando. Será que eu estou falando correto? Será que eu estou falando legal? Era uma trava que eu tinha. E aí eu disse, bicho, eu vou quebrar isso, cara. E aí, se você pegar meu Instagram, os últimos vídeos são eu falando sozinho. sim. Do nada, eu inventei, eu vou falar agora sozinho. Vai ficar um lixo, mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. E eu não tô nem aí Porque pra o vão que as falar. pessoas vão falar. E o primeiro vídeo que eu fiz foi incrível, porque só teve coisa positiva. A galera elogiando, que massa, que legal, que não sei o quê, vou ler esse livro. E Então, assim, a gente tem que tirar da nossa mente as travas e os medos que nos impedem de fazer as coisas que a gente precisa fazer, cara. Que massa. Tirar da mente os medos que nos impedem de ser aquilo que a gente merece ser e tem capacidade de ser. Olha que coisa ridícula, o cara não conseguia falar para uma câmera, velho. Um cara que fala para mim. Por quê? Porque era a minha mente dizendo que eu não podia, ou que ia ficar ruim, que ia ficar O que feio, o pessoal vai falar? que as pessoas vão criticar. Tá, enquanto um critica, tem 10 que elogiam, e se 10 criticar, tá, e aí? Faz porque você quer fazer, faz por você, não pelos outros. Você aprende com a crítica. Porque você é aquilo que você acredita que é. Porque o que as pessoas falam de você não te define. O que te define é o que você acredita sobre você mesmo. É a convicção que você tem, né? Porque o que eu acho de você não te define. O que define é o que você acha de você. Né? Então, quando a gente acha que a gente não é capaz, isso me define. Você achar que eu não sou capaz não me define. Então, não me deixa incapaz, né? Então, e aí eu consegui, cara. Consegui, e aí eu tô fazendo o da Casa do Vinho. Tá, ficou legal, tô gostando. A gente vai conversar depois, porque ó, se você que tá em casa não faz ideia de como é que começa a apreciar um bom vinho, logo a gente lança um curso aí ensinando você os primeiros passos, como é que escolhe saca-rolha, como é que... Não sei não, essas coisas é ele que fala, que eu também não sei não. Eu vou filmar para aprender. Boa. Mas é isso aí. Então, levar para as pessoas que elas são capazes de fazer tudo. E o que nos impede de fazer as coisas são os medos, e as travas, e pensamentos negativos. Né? Que massa. É basicamente isso. Show de bola, mano. Bora? Bora. Bora que bora, então. Bora sim, É o bora. seguinte, então. eu vou te pedir Arrocha. uma frase pra você entregar Esse? assim o... Dele? Pera aí que deu ruim aqui no teu... Ou... Voltou? Não voltou. E agora? Foi? Foi? Tá? Tá de boa? Certeza?
Seguinte, eu vou te pedir uma frase. Você vai deixar um recado. Você vai deixar uma mensagem. Uma frase. Aquilo que tocou na tua vida em algum momento. De alguma maneira. O que eu... Calma aí que eu vou chegar lá. Aguenta aí. Só pra finalizar com chave de ouro, assim, sabe? Claro. Ah, tu não deu o diamante. Qual que é o diamante? Bah, verdade. Como assim, diamante? Qual que é Ó, o o gaúcho vinho? falsificado. Ah, O amor! diamante. Qual que é o Assim, diamante? na verdade, E o preço do diamante, tem né? vários. Tem vários... Não. Vários vinhos, mas o- o vinho que eu tenho vontade de tomar, porque é considerado o vinho mais caro do mundo. Se você for comprá-lo hoje numa loja, e tal, as safras mais recentes, uma garrafa foi vendida por muito preço. Isso aí, por isso que ele é o mais caro do mundo. Assim. Mas ele é produzido tal, fica em torno de... Consegue comprar 30 mil reais uma garrafa. Uns 6 mil Uma dólares. garrafinha dessa. É, uma garrafa dessa. 30 mil reais, 20 e poucos mil reais. Depende da safra e tal. Chama Romanée Conti. É um vinho francês. Romanée Romanée Conti. Romanée Conti. É. Ele é um vinho francês da região de Borgonha, de uma uva da Pinot Noir. Caraca. Um vinho de uma tradição tal, e ele é um dos vinhos mais caros do mundo. Mas só por isso, talvez, eu sei que é um vinho excelente, maravilhoso, né? Tem outros também, mas ele é mais... É a mesma coisa. É, né? e tem o Chateau, o Petrus. O Petrus. Petrus, que é um vinho aí já é de Bordeaux, feito de Merlot, basicamente Merlot, que também é um vinho bem caro. Aí eu também tenho vontade de tomar. São os Tudo esses- nessa faixa de uns Show. 4, 6 mil dólares. É. O Petrus talvez você compre aí de 10 mil reais, 11 mil, 6 mil reais, né? Não é tão... Tem uma história sobre o... Deixa eu só finalizar aqui Vai sobre esse embora, Romanée vai embora, Conti, vai cara. Esse Romanée, isso eu vou contar porque eu ouvi e me contaram. Então, não sei a veracidade, mas é no mínimo interessante. O dono dessa vinícola veio ao Brasil. E ele foi jantar na casa do Maluf. Paulo Maluf. Aham. Um riquíssimo Paulo Maluf, e é um grande apreciador de vinhos. E ele tem uma adega, né? Gigantesca na casa dele. Aí chamou o cara do Romanée, tá? Disse, vamos tomar um vinho lá em casa? Ah, vamos. Aí o cara chegou lá e disse assim... Aí o Maluf fez. Aí o cara, vamos abrir um Romanée, né? Você tem? Tenho. Aí o cara perguntou, qual safra você tem? Aí o Maluf disse, qual safra você quer? Tá, preula. Aí o cara, não, brincadeira, né? Disse, não, qual safra você quer? Aí desceram na adega, pode escolher. Tinha todas as safras que o vinho saiu. Porque esse vinho, ele não, tem safra que não dá, tá? E tem safras excepcionais, safras... Né? Ele tinha todas... Eles têm mais safra, tem mais garrafa do que eu tenho, o dono. Aí escolheram uma garrafa lá, apreciaram. Aí dizem, né, que o Maluf disse, vamos tomar outra. Aí o cara disse, não se toma 2 Romanée Conti num único jantar. É especial demais. Não se toma 2, só se toma 1. O vinho é especial. O vinho Você é louco. É doido, pai. o Maluf tinha todas, cara. Diga aí. Mas é isso aí. A Eu frase, sou Paulo Perim. a frase. Frase, pai. Calma, deixa ele Ah, largar é, no Fran. final, mano. A frase é tão simplinha, mas... Não, ele vai pra acabar. Pra Não é, acabar, pra para com finalizar. ordem, sem ordem, é bagunçado. E o progresso? Eu sou Paulo Perim, Eu sou o Lucas Rai. esse é o Autocast. Ficamos hoje com o nosso amigo Halisson. Solta aí. A frase é, você é tudo aquilo que você quer ser. Amém. Uhul, show de bola. Massa. Simples, mas é verdade. Oh, na real, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, mandar pro coleguinha. Curte lá, encaminha. Deixa alguma coisa aqui nos comentários. Escreve aqui, ó, Jujuba Verde, só pra eu saber que você chegou aqui no final desse episódio. Tamo junto, falou. Tchau, tchau. Muito obrigado.